Romanos? Através da palavra. Irmão, tem conceitos que nós absorvemos das igrejas, que está tão enraizado dentro de nós, que muitas vezes nós mostramos a Bíblia e a pessoa não crê. Não crê. Tá certo? Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Então vamos orar. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Bruno, ora o Senhor. Amém, Jesus. Deus e nosso Pai, Amém. nós devemos agradecer, engrandecê-lo do Santo Nome. Sempre nós chegamos até o presente momento, porque Amém, Jesus. estamos renovando mais uma vez só a causa para nós sermos construídos. Verdade, Por isso, Pai. Pai, toma as nossas vidas, toma a nossa mente, Amém, Jesus. transformar a nossa mente pela renovação do Amém. conhecimento. Continua cuidando de nós, Aleluia. nos alimentando, livrando, Amém, Jesus. mas abençoando de uma maneira muito especial. Amém, Jesus. Não pode estar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Então vamos lá. Primeiro slide ali. Hoje nós vamos ler a Bíblia conforme vamos estudando, tá? Vamos lá. Primeiro slide. Panorama histórico de Romanos 3. Paulo escreve por volta de 57 depois de Cristo. Ou seja, 57 anos depois que Cristo morreu. Paulo escreveu isso. Foi direcionado a igreja de Roma, era composta de judeus e gentios. O grande desafio era compreender como ambos, judeus e gentios, eram salvos pelo mesmo evangelho. Tá certo? E por que isso? Porque quem detinha os oráculos de Deus, como nós vamos ver lá na frente, eram os judeus. Os gentios, eles não tinham Deus na vida deles, era a maioria idólatra. Então, o grande desafio ali era isso, o desafio era esse, compreender, entender como que Deus vai salvar judeus e gentios se Deus separou um povo para ele chamado Israel, né? Então, vamos para o próximo. O problema central, Romanos 3 responde a seguinte pergunta: como um Deus santo pode declarar justo um pecador sem comprometer a sua justiça? Ou seja, Deus não peca, não há pecado em Deus, Ele nunca vai pecar. Deus é justo. Então como que Ele vai me declarar justo sem comprometer a justiça dEle? Por exemplo, vai que eu sou uma pessoa que eu nunca xingo, nunca falo um palavrão. Mas, por exemplo, a Alessandra xinga pra caramba, por exemplo, né? A Alessandra também não xinga, graças a Deus, ela não xinga. Mas eu acho que ela é justa. Mas ela está fora do meu parâmetro, do meu patamar de justiça. Como que eu faço isso? Então, Romano vai explicar isso, tá certo? Deus declara justo um pecador sem comprometer a justiça dele. Próximo. Romanos 3, 1 e 2. Vamos ler? Romanos 3, 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, irmãos, palavras de Deus ali é oráculos de Deus. Quando você lê oráculos de Deus, é palavras de Deus, tá certo? Então, por que é oráculos de Deus? Palavras de Deus, tá certo? Então, ele diz o seguinte: primeiro, Paulo, servo de Jesus, perdão, né, que não, deixa eu ver aqui rapidinho, é o 3, aqui, isso. Ele pergunta o seguinte: qual é a vantagem de ser judeu? Ele está falando para a igreja que tem judeus e não judeus. Qual é a vantagem de ser judeu? Ou qual a vantagem, a utilidade da circuncisão? Todos aqui sabemos que é. Quem não sabe o que é circuncisão? Levanta a mão comigo. Quem não sabe? Quem não sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe o que é circuncisão? Já teve, sabe não? Não precisa ter vergonha não, gente. Circuncisão era algo que todo menino judeu fazia. Que eles cortavam a pele do prepúcio, tá certo? Da glande, do pênis. Eles puxavam do menininho lá a pele e cortavam. Então os judeus são circuncidados. Eles não têm
a glande não é coberta por pele, é cortada. Então, isso foi uma ordem de Deus. O judeu era um povo diferente dos outros povos, né? Alguns teólogos dizem, cada teólogo diz uma coisa. Eu não vou afirmar o que não está afirmado, mas eu posso achar que Deus fez isso para diferenciar os judeus de todos os outros povos. Outras pessoas já falam que Deus foi um castigo. Eu creio que não. Essa é uma marca, um sinal que os judeus tinham que diferenciar eles de qualquer povo da terra. Então vamos lá. Havia uma objeção comum no início do cristianismo. Ser judeu ou praticar a circuncisão trazia algum benefício? O que foi que nós lemos aí no versículo 2? Vocês lembram? Trazia ou não trazia? Trazia ou não trazia? Como é que é a igreja antissemita? A igreja prega contra os judeus, prega contra Israel. É ou não é? Mas Paulo diz, muita. Em todo sentido, ou seja, não é só em todo sentido. Primeiramente, porque eles foram confiados nos oráculos de Deus. Então, sim, há muita vantagem, sendo a principal delas o fato que as palavras e revelações de Deus foram confiadas a quem? Aos judeus. Você tem a palavra de Deus por quê? Porque Deus deu a quem? Aos judeus, tá certo? O privilégio histórico. Os judeus foram os guardiões dos oráculos divinos que lhes deu o conhecimento prévio sobre a vontade. Tem um daquilo ali, está errado, tá? Que Deus não tem, não. É a vontade de Deus e a promessa do. Então, os judeus, desde o seu início, eles tinham o conhecimento prévio. O gentio não tinha isso. O gentio passou a ter esse conhecimento quando? Primeiro, quando se convertiam ao judaísmo. Tá certo? Segundo, quando foi pregado o evangelho. Tá certo? Então, o conhecimento prévio lhes trouxeram o quê? Uma vantagem. Serem guardiões da palavra dos oráculos foi uma vantagem, tá certo? A soberania de Deus, o fato de alguns judeus não crerem em Jesus, não anula a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas iniciais ao seu povo. Então vamos lá, nós sabemos que os judeus não creram em Jesus, é ou não é? A maioria, né? Porque os primeiros cristãos eram quem? Todos judeus, todos eram judeus. Ah, pastor, não era católico? Não, meu irmão. A primeira igreja foi em Jerusalém, não foi em Roma. Jerusalém, composta 100% de judeus. Os gentios começaram a entrar na igreja quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, perseguia os crentes, entrava nas casas, matava, expulsava, eles fugiram e levaram o evangelho junto. Nós aprendemos isso no Atos, não foi? E aí os samaritanos creram, e eles ficaram perdidos. O que eu faço agora? Os caras não são judeus, não entendem nada de lei, não guarda Shabat, não faz nada disso que a gente faz. Eles comem carne que a gente não come. O que a gente faz com eles? Aí tem Atos 15, o primeiro o quê? Concílio da igreja. O que é o concílio? Uma reunião, presbitério, né? Uma reunião de pessoas que são líderes para chegar a uma decisão. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer com quem não é judeu? Vamos decidir aqui. Vamos falar para o seguinte, eles vão se abster do sangue, da carne sufocada, do ídolo, mas o resto eles não mudaram nada, tá certo? Então eles não impuseram a lei aos gentios. Que lei? Cerimoniais. Porque a quebra da lei é o pecado. Então, vamos entender isso mais tarde. Então, Deus é soberano? É. O fato de alguns judeus não crerem em Jesus, não anulam a sua fidelidade, porque quem fechou o coração de Israel foi quem? Deus. Então Israel não creu no Messias por quê? Porque Deus fechou o coração. Tá certo? Eles não tinham como crer. Deus fechou o coração deles. Na Inquisição, lá nos tribunais do Santo Ofício, sabe que a Inquisição foi pior na Península Ibérica, né, em Portugal e na Espanha. Foi o pior lugar da Inquisição. Qual era a principal acusação contra os judeus? Vocês sabem?
eles são o povo que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Tu vê que não entenderam nada, porque Jesus veio morrer mesmo, como nós vamos perceber aqui. Então vocês entenderam isso? Os judeus não creram, mas isso não anula a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas ao seu povo. Tudo que Deus prometeu para Israel, Ele vai cumprir. Tá certo? Você tem direito a essas promessas que Deus fez para Israel? O que você acha? Você tem ou não tem? Tem ou não tem? Temos. Por quê? Fomos enxertados. Então toda promessa que Deus fez para Israel é para mim, é para a igreja, porque nós fomos enxertados nele. Nós vamos ver isso lá, se não me engano, Romanos 11, se não me engano. Vai, próximo. A semelhança com a antiga aliança. Olha só, esse texto traz assim, algumas semelhanças no texto da antiga aliança. Deuteronômio 7,6 mostra a eleição de Israel. Bota aí para mim esse texto. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da... Você acha que Deus anulou isso aí? Deus está falando isso para quem? Para Israel. Então a igreja tem que entender Israel. Se você não entender Israel, você não entende a salvação. Você não entende o Messias. Ué, por que ele é Cordeiro de Deus? O que quer dizer isso? Tem que entender Israel, gente. Se você não for lá no Antigo Testamento, você não vai entender o Novo Testamento. Por que Jesus teve que morrer? Por que ele foi sacrificado por gentio judeu? Você tem que entender isso. Por que teve madeira na morte de Cristo? Tinha que ter madeira. Por que foi no Pêssar ou na Páscoa? Jesus morreu na Páscoa? A Páscoa foi domingo ou foi sexta? Foi domingo? Não, foi sexta-feira. Aí vem uma certa religião e muda a Páscoa para domingo. Tira o sentido. O sentido do Pêssar é a morte do Cordeiro. Agora é a ressurreição do Cordeiro. Não tem nada nisso na Bíblia, não tá? Você vai achar que é hoje. Não tem isso. E a igreja vai só comendo as bolotas. E faz disso uma verdade. A Páscoa não é e nunca foi no domingo. Não é e nunca foi a ressurreição do Cordeiro. A Páscoa sempre foi na sexta-feira. E a Páscoa sempre falou da morte, nunca da vida. Da morte do Cordeiro. O que nós celebramos aqui na ceia? Não é morte? A ceia é a Páscoa. Não sei se vocês sabem disso. Tá certo? Então vamos lá. Então, aquele texto está mostrando que Deus elegeu quem? Como oráculo, como povo dele, escolhido? Israel. Por isso, irmãos, que nós estamos enxertados nele. Aí agora nós somos escolhidos também, porque nós estamos enxertados em Israel, conforme nós vamos ver mais à frente. Romano 3 ensina que a eleição nacional não substitui o quê? Então não é porque você nasceu judeu, no povo da promessa, no povo escolhido, no povo sacerdotal, que vai anular a necessidade da fé salvadora. Por quê? Porque você, o judeu, ele não conseguia cumprir a lei, ele tinha que sacrificar o animalzinho lá para poder pagar o preço do pecado dele. Entendeu? Não conseguia. Então, aquele sacrifício dele nunca era 100% eficaz. Era eficaz por um momento, mas depois tinha que sacrificar de novo. Entenderam? Vamos lá, próximo. Gente, quem chegou agora, às vezes não está entendendo muito bem, mas conforme você vier, você vai pegando o fio da meada. Tá bom? Fala, Romanos 3 e 4, vamos ler. Vamos lá, quem vai ler? De maneira nenhuma, seja Deus, seja homem mentiroso, como ele vai, mas seja justificado nas suas palavras e plenamente significado. Amém. Gente, olha que incrível, esse texto aqui pode ser justificado com tuas palavras e venças quando for julgado. Está escrito isso aonde? Alguém lembra? Salmos, capítulo não, né? Salmo 51, boa. Isso está escrito lá em Salmo 51, para você ver como que Paulo citava o Antigo Testamento para ensinar o Novo Testamento. Então vamos lá para o slide.
Então, Paulo responde à dúvida se a infidelidade de Israel, infidelidade em quê? Em aceitar o Messias, né? Se isso invalidaria a aliança com Deus. Lembra? Nós lemos lá que Deus fez uma aliança com Israel, não é isso? Você vai ser meu povo. Mas eles não aceitaram o Messias. Isso invalidaria a aliança que Deus fez? Claro que não, até porque foi o próprio Deus que fechou o coração de Israel, tá certo? Então a resposta é não. A natureza de Deus é gente, Deus não muda. Isso não é conceito. Isso aí não é um conceito. Isso é uma coisa clara, objetiva. Deus não muda. Deus não muda para me agradar, não muda para te agradar. Deus não tem pena de ninguém. Será que Deus tem pena da gente? Não, meu irmão. Deus cumpriu a sua palavra. Se você, como diz lá, desculpa até a expressão um pouco chula, se você mijar fora do pinico, tá ferrado, cara. Deus, ele se agrada com uma palavra: fidelidade. Então, se você pecou, Deus não vai passar na sua cabeça. Você tem que pedir perdão, tem que se arrepender. Porque falta de arrependimento traz morte, mas quando você se arrepende, você vive, tá certo? Então, Deus é imutável, seus propósitos se mantêm firmes, ou seja, Deus não muda de ideia. Os seus propósitos se mantêm firmes, independentemente da falha ou desobediência humana. Então, por exemplo, o Fernando é bonitinho, simpático, fofinho, bonito, né, irmã? É, forte, parrudo, né? Não é? Então, o Fernando é aquela coisa assim, mais fofa do mundo, mas ele pecou. Aí Deus vai, não vou castigar o Fernando, porque ele é muito fofo. Não existe isso. Então, chegar para o Renato, lindão, né? Renato é um lindão. Esse cara aumentou o conceito, todo mundo aqui na igreja, todo mundo agora é lindão. Aumentou a FIP, né? Lindão. Aí o Renato me já fora do pinico. Aí deu, Renato é lindão, deixa pra lá. É ou não é? Aí vai o pastor fazer um pecado, Deus olha pra mim, tadinho, barrigudinho, lá feinho, baixinho. Tadinho, vou dar uma moral pra ele. Irmão, Deus não dá moral, mano. Aprende isso. Deus se mantém firme, independentemente da falha ou desobediência. Então, se você for ver um pregador coach, ele vai falar diferente disso. Não, irmão, Deus está aqui só para te abençoar. Irmão, Deus está aqui para te tratar, para que você chegue à estatura de varão, varoa perfeita, para que você chegue na glória. O objetivo de Deus é que você seja salvo. Esse é o objetivo de Deus, salvação. E enquanto você não chegar lá, você vai viver na salvação em vida. É ou não é? Deus vai te transformando em vida. Então, não depende da minha obediência para Deus se manter firme na sua decisão. O que ele decidiu, está decidido. Amém? Próximo. Salmo 51 em Romanos 3. Paulo cita Salmo 51, versículo 4. Bota aí para a gente ler. Contra ti somente pequei e fiz que é mal à tua vista, para que seja justificado quando? E puro quando? Tá vendo? Então ele já está confessando a Deus: eu pequei, pai, estou aqui. E eu sei que o Senhor vai agir com justiça comigo. Então Paulo cita Salmo 51, volta lá. O arrependimento de Davi demonstra que o próprio rei dependia da graça e não dos seus méritos. Mas eu sou um pastor que prego aí, salvo multidão. 1 milhão de pessoas se salva. O que salva é a palavra, irmão. Pregação da palavra. A salvação vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O pastor? O quê? Então, a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Você tem que pregar o evangelho também. Isso não é só coisa para pastor, é para todos nós. Então, irmãos, você vê como que o Novo Testamento, me perdoa que quero falar isso, focar bem, botar na mente, todo o Novo Testamento foi escrito baseado no Antigo Testamento, tá certo? Até que estão comigo? Estão entendendo até agora? Tá tudo bem? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, tá? Próximo. Romanos 3, 5, 18.
Agora é grande, hein? Vamos lá. 3, 5, 18. Agora é um pouco grande. Vamos lá, quem vai se habilitar? E se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura seremos injustos, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, passamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, e sonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Acabou? Então, irmãos, tudo isso que Paulo falou, eu posso citar para vocês aqui. Citar pouco, senão eu vou ficar chato aqui. Né? Tudo que ele falou, por exemplo, versículo 15, Provérbios 6, 18, Provérbios 11, 16, Isaías 59, 7, Isaías 59, 8. Aqui, ó, versículo 17, Romanos, Isaías 57, 21. E também está em Lucas 1, 17, Romanos 5, 1 e Mateus 7, 14. Então nós já entendemos isso, né? Que o Novo Testamento foi escrito baseado no Antigo Testamento. Já entendemos isso? Não é um livro diferente, não é. Quem joga videogame já expliquei. É a segunda fase. Tá certo? Então vamos lá. O apóstolo Paulo conclui que toda a humanidade, todo mundo, tanto judeu quanto gentios, quando nós falamos judeus e gentios, estamos falando do quê? Toda a humanidade. Porque quem não é judeu é o quê? Gentio. Então é o mundo todo. Então, são igualmente culpados e escravizados pelo... Então todo mundo está escravizado pelo pecado, irmãos. O mundo inteiro, o planeta todo. Porque nós viemos da mesma matriz. Que foi quem? Adão. Entenderam isso? A semente de Adão. O pecado está na semente de Adão. Tá certo? Então vamos lá. Baseado no Antigo Testamento, como os Salmos, Isaías, ele declara a depravação total do homem e a ausência de justiça própria. Então ele está declarando, citando Isaías e outros livros, o quê? Que o homem está totalmente depravado. Ô pastor, mas depravado é todo contexto sexual? Também, mas não só. Tá certo? Não só isso. E não há a ausência de justiça em nós. Você quer ver um exemplo? Olha um exemplo. Tem seu filho, filho do vizinho. Tá certo? Tem o seu filho, filho do vizinho. Aí os dois cometeram o mesmo crime, mas só um pode ser culpado, só um vai ser punido. Você quer quem seja punido? O seu filho, filho do vizinho. O filho do vizinho, não é? Qualquer um. Isso é ausência de justiça. Se os dois cometeram o erro, junto. Entendeu? Então ele sempre puxa a sardinha para nossa brasa. Vai ver o cara falou assim, o cara estava falando, olha, você vai almoçar com um amigo. Aí você pede uma comida lá, aí os caras vêm, o garçom bota 2 bifes, um grande e um pequeno. O que você faz? Você pega o grande ou pega o pequeno? Aí eu falei, olha,
eu vou pedir, dependendo da pessoa, eu falo, ó, você pode pegar primeiro. Porque se for uma pessoa educada, vai pegar o bife menor, vai deixar o maior para mim. Dependendo da pessoa. Mas se for, se dependendo da pessoa, eu já pego já o grande. Ou dependendo da pessoa, eu pego o pequeno. Porque a nossa justiça é variável. Entendeu isso? Não, o Humberto pega os dois. Gente, aqui ó, vamos desfocar não. A nossa justiça é volátil. A justiça do homem é volátil. A nossa justiça depende mas a justiça de Deus não depende de nada, depende dele, da palavra dele. Então Deus não vai contra a palavra dele, certo? Então vamos lá. Tem um errozinho ali também, perdão. Este texto aborda a condição humana em 3 pontos centrais. Que condição humana? Que eu estou falando ali? Depravação total do homem e ausência de justiça. Não é isso que eu estou falando? Então esse texto aborda a condição humana em 3 pontos centrais. Primeiro ponto, a universalidade do pecado. O pecado é o quê? Universal. Então, irmão, tem esse papo aí de eu ser mais santo que você, não. Tem não. Ah, meu, eu sou mais santo. Eu lembro, irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Tem uma pessoa que me prejudicou muito na minha vida. Foi uma mulher. O nome dela começa com mal, com M-A-U. Prefiro não falar o nome dela. Ela me prejudicou muito. E quando você ia falar com ela alguma coisa para chamar a atenção, sabe o que ela fazia? Ela fechava o olho e começava a falar em língua. Para mostrar que ela estava certa, você estava errada, você não podia nem falar nada. Então ela estava mostrando uma extrema santidade para mostrar que ela era santa e você estava falando besteira. Então não dá para usar o evangelho para sobrepor-se ao outro. Não pode, não dá. Por quê? O pecado é universal, tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado. Então a palavra de Deus fala que Deus colocou todos debaixo do pecado, para quê? Para com todas as misericórdias. Então a misericórdia do Senhor está sobre todos nós aqui. Todos nós aqui. De que maneira? Igual. Porque nós estamos igualmente debaixo do pecado. Então Deus ele age conosco de maneira o quê? Igual. Tá certo? A corrupção moral e espiritual. Paulo destaca o uso destrutivo da fala, a falta de temor a Deus e a inclinação para o... Irmãos, a inclinação para o mal é um sintoma. Sintoma de quê? Da falta de temor a quem? Então, quando você fala mal do seu irmão, eu sempre falo aqui, vou repetir de novo. Fazer fofoca é o quê? É ou não é? Fazer fofoca não é pecado? Você acha que a sua mulher que é fofoqueira? Não, irmão, que tem de um fofoqueiro, ele não faz ideia. Então fazer fofoca é pecado. Mas escutar fofoca também é pecado. Não tem um pecado passivo e um pecado ativo, irmão. Não existe isso, pecado é pecado. Então se eu falo mal do Rodrigo aqui, pro Fernando, ele não fala, fica quieto. Mas só emprestar o ouvido para ouvir minha fofoca, ele está pecando. Então o pecado não é relativo. Tá certo? Hoje nós vemos o evangelho relativizado. Eu tenho pregado muito isso aqui. Hoje nós pegamos o evangelho e criamos conceitos dentro do evangelho. E nós definimos o que pode e o que não pode. Mas o que pode e o que não pode já está definido na palavra. E muitas pessoas são prisioneiras de doutrinas do homem. Eu tenho falado aqui, o que é pecado aqui é pecado em qualquer lugar, no mundo todo é pecado. Só que tem pecado que é só aqui no Brasil. E se eu falar que o que fala que é pecado não é pecado, aí vão falar que eu sou pecador. Então a gente fica engessado, porque estamos presos em conceitos humanos, ideias humanas, dogmas da igreja. Entendeu, irmãos? Eu estava vendo agora uma pastora falando, porque eu vi a irmã não, uma lambisgoia, pregando de batom e brinco, irmão. O inferno está cheio delas. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus. Pô.
A Bíblia fala que a mulher desde criança é dada a enfeites. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Desde criança é dada a quê? A enfeites. Mas isso é vaidade. Ô, irmão, eu vou falar para você que já repeti, mas nem todos ouviram. O que é vaidade? Vamos lá. Batom, brinco, pulseira, anel, colar, pingente. Isso não são vaidades. São o quê? Objetos. Vaidade não é um objeto. O que é vaidade? O desejo exagerado, excessivo, de querer ser notado, percebido ou admirado. Pelo quê? Qualquer coisa. Então, aquela irmãzinha do coque, não estou falando mal da irmãzinha do coque, não, a gente faz isso de coração para Deus. Mas se ela faz aquilo do coque, não pinta, não bota nada, para mostrar para ele, para mim, para nós, que ela é muito mais santa do que nós, o que isso é? Entenderam o negócio? Agora, a mulher, ela nasceu para ser o quê? A dor. O primeiro tempo foi construído com o quê? Com as joias das mulheres de Israel. Então a mulher nasceu para se colocar o quê? Bonita, atraente. Para quem? Seu marido. Para ela mesma. Ela não é. Mas geralmente a mulher se veste por outra mulher, já me falaram isso. Eu acho isso absurdo, mas eu não sei como é que é ser mulher, tá certo? Mas eu já vi acontecer na igreja e chegar duas irmãs com o mesmo vestido e uma ir embora. Uma meteu o pé e foi embora. Se eu chego com a mesma camisa do Rodrigo, estamos nem aí. Estou nem aí, urubu. Então vamos lá. Os três conceitos. Primeiro, universidade do pecado, a corrupção moral e espiritual, tá certo? A inclinação para o mal, a falta de temor a Deus. Irmão, esse negócio é muito sério, falta de temor a Deus. Temos, Senhor. O veredito, não há um justo, um só sequer. Então, como é que você vai aí, irmãos? Como é que você consegue entender agora essas pessoas que se sentem mais santa que a outra? Como é que fica? Como é que fica isso aí? Você acha mais importante, mais magnânimo? Como é que fica essa situação aí? Não há um justo, um só sequer. Ou seja, ninguém. Se nós não somos justos, estamos fazendo o que aqui? Fomos justificados por Cristo. Uma coisa é ser justo, outra coisa é ser justificado. Tá certo? Fomos justificados por Cristo. Próximo. Cadeia de citações do Antigo Testamento. Esse texto que nós lemos aí, nós não vamos ler no texto por causa do tempo. Paulo reúne nesses textos aí, nesses versículos aí. Salmos 14, Salmos 5, Salmos 140, Salmos 10, Isaías 59, para demonstrar a corrupção universal do homem. Quando falamos homem, é humanidade. Deus fez o quê? O homem, macho e fêmea, tá certo? Então, Paulo usa todos esses textos, se você quiser anotar aí e ver lá, para definir, para demonstrar a corrupção universal. Entendeu, irmãos? Universal. Tá certo? Então, vamos lá, próximo. Doutrina da depravação humana ou teologia da depravação total. Já ouviu falar nisso? Quem fez teologia fez. Você já fez? Já ouviu falar isso? Estudou isso também? Então, em um conceito cristão que descreve o impacto profundo e abrangente do pecado original na natureza humana, gente, desculpa, faltou uma vírgula ali, eu quase nem respiro. Vamos lá. Essa doutrina afirma que todos os aspectos do ser humano, intelecto, esse que é o conceito, tá? Esse que eu vou falar agora, que é o conceito, essa que é a doutrina, né? Afirma que todos os aspectos do ser humano, intelecto, emoções, vontade e corpo, vamos de novo, ó, o intelecto, emoções, vontade e corpo foram corrompidos pela queda. Queda de quem? Do homem, de Adão. Então nós fomos corrompidos. Isso tudo esse nós está corrompido agora, nesse momento, tá certo? Tornando o homem incapaz de salvar a si mesmo sem a intervenção divina. Olha que coisa interessante, irmão. Quando Adão pecou, né, quando ele pecou, a nossa natureza humana decaiu.
E fomos corrompidos intelectualmente, emocionalmente, na vontade do nosso corpo. Tudo isso foi corrompido. E tudo isso nos afasta do nosso Deus. Tá certo? Nos afasta do nosso Deus. E nós, por causa disso, somos incapazes de salvarmos nós mesmos. A lei que Deus deu para Moisés, ali tem lei cerimonial, sacerdotal e tem uma lei moral. Tá certo? Leis ali, das 613 leis, grande parte foram cumpridas, mas tem leis que você tem que cumprir hoje, senão você está pecando. Tá certo? Só que com o nosso corpo, eu lembro que vocês, perdão, irmãos, eu acordei 5 horas da manhã, fui dormir ontem mais de meia-noite, estou com sono. Você viu que eu sempre prego aqui que nosso corpo não se converte? Nós habitamos no corpo corruptível, não pregamos isso aqui? Então é isso. Então, isso faz com que nós sejamos incapazes de cumprir a lei de Deus, porque a lei é moral. A lei da salvação é a lei moral, tá certo? Nos torna incapazes. Então precisou ter o quê? Uma intervenção divina. Sem a intervenção de Deus, a gente não vai ser salvo, nós não iríamos ser salvos. O termo total, né? Depravação total, não significa que a pessoa seja absolutamente tão má quanto poderia ser, ou que não possua consciência moral. Em vez disso, indica que o pecado afetou a totalidade do indivíduo. O pecado nos afetou de maneira total. Tudo que nós temos, corpo, alma e espírito. Tá certo? Quem que nunca teve ódio de alguém aqui? Diz para mim. É ou não é? Emoção. É ou não é? Quem aqui nunca pensou mal? Uma coisa ruim, de fazer algo ruim, né? Nosso intelecto. Quem nunca teve a vontade de fazer algo que o nosso corpo não deveríamos fazer? Todos nós já tivemos vontade de fazer isso. Então o pecado nos afetou dessa maneira, tá certo? E segundo esse conceito, mas esse conceito é extremamente bíblico, irmão. Eu só trouxe isso aqui porque esse conceito, embora a gente aprenda na teologia, é extremamente bíblico, né? Não tem como você salvar a si mesmo, tem que ter a intervenção de Deus, senão você não vai ter comunhão com Ele, porque não tem comunhão com o pecado, tá certo? Próximo. Então você entendeu, né, que o pecado afetou a totalidade do indivíduo, né? Vamos lá. Romanos 13, 19 e 20. Quem vai ler? Vamos lá. Agora, nós sabemos que tudo que a lei diz, nós nos por debaixo da lei que diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Está vendo aí? O que eu tenho falado aqui, ensinado aqui, o que é o pecado? É a quebra da lei, porque o pecado é a lei que me faz conhecer o pecado. O pecado não é o dogma, pelo amor de Deus, gente. Tem gente falando que usar barba é pecado. Você não pode tocar ali usando barba. Você não pode ser pregador usando barba. Isso aqui é pecado, pecado. Então, irmãos, o conceito do que é pecado, isso eu acho que é libertador para quem entende. Para quem entende, é libertador. O conceito de pecado é o que a Bíblia fala aonde? Na lei. Porque Paulo cita a lei. O fim da lei é Cristo, acabou a lei. Se a lei acabou, acabou o pecado. Paulo fala, eu não conheci o pecado se não fosse o quê? Então a lei não acabou. O que acabou, o fim da lei é Cristo, a lei é sacrificial. Acabou, não tem sacrifício mais. Tá certo? Então vamos lá. A humanidade é culpada perante Deus. A lei foi dada para mostrar que ninguém consegue cumprir os padrões perfeitos de Deus. Deus é tão perfeito que ninguém consegue chegar no patamar que Ele quer. E a lei mostrou isso. Tá certo? Você acha que se Adão não conseguiu cumprir uma lei, os homens iam conseguir cumprir 6 e 13? Vocês acham isso? Difícil, né? Então vamos lá. Tornando-nos plenamente conscientes do pecado, mas incapazes de alcançar a santificação, a justificação pelos nossos. Então a lei nos deu consciência do que é o pecado. Tá certo? Você quer ver um exemplo disso, irmãos?
Você vê que os filhos de Adão casaram com irmãos. Nosso pai na fé, quem é? Abraão, nosso pai na fé. É o pai de todos que creem. Casou com uma meia-irmã. Cara, mas casou com a irmã? É pecado? Não era. Hoje é. Por que hoje é pecado, antes não era? Me diz aí. Não tinha uma lei que estabelecia. Agora, quando vem a lei, Deus estabelece. Não pode. É igual o que eu sempre uso aqui. O que eu mais uso aqui é o lance da tia, né? Ou do tio. Não está escrito no Novo Testamento que você não pode casar com seu tio, nem com sua tia. Mas você pode? É pecado? Está escrito aonde? Na lei. Então o pecado é a quebra da lei. A igreja prega que a lei acabou. Como é que pode a lei ter acabado? Se a lei acabou, acabou o quê? Pecado. Pastor, você é judeu? Não sou judeu. Eu não sou judeu. Eu sou gentil. Mas eu estou enxertado lá. Tá certo? Então vamos lá. Aqui estão os pontos principais desse versículo. Uma, condenação universal, que nós já falamos antes. Tudo que a lei diz se aplica àqueles que vivem sobre ela. O objetivo de expor isso é fazer com que toda a humanidade pare de tentar se justificar e reconheça que está sob o julgamento de quem? De Deus. Então, você tem que separar isso. A lei, ela não te salva, mas ela faz o quê? Te condena. Eu estou salvo porque eu cumpro a lei. Mentira, você não vai cumprir a lei nunca. A lei de Deus não vai cumprir. Então essa lei não vai te salvar. Ela vai te condenar. E sempre vai te condenar. Tá certo? Falha das obras. Nenhuma pessoa pode se declarar justa diante de Deus por tentar obedecer à lei ou por suas próprias obras. Por que está ali tentar? Porque ninguém consegue. Porque se fosse pelas obras, é muito fácil. Pega uma pessoa rica aí. Eu lembro que nos anos 90, o CEO da Colgate, ele se converteu e dava 90% do salário dele para a obra. Ele não dava o dízimo, não era dízimo, você não me fala isso, nonísimo, não sei. Ele dava 90% do que ele ganhava para a obra de Deus. Né? Então, se é pela obra, cara, ele está bem na glória. Eu estou ferrado, porque eu não tenho dinheiro para isso. Tá certo? Então, irmãos, ele ofertava porque ele amava a obra do Senhor, mas isso não compra a salvação, mas ele amava a obra do Senhor. Certo? Então, nenhuma pessoa pode se declarar justa. A Bíblia fala, não há um justo, um só sequer. Tá certo? O propósito da lei. Qual é a função da lei? Para que serve? Vamos lá. A função da lei não é salvar, mas sim servir como um espelho. Está na Bíblia? Está. Espelho. De quê? Pois é por meio dela que ganhamos a consciência exata do que é o quê? Pecado. Entendeu, irmãos? Então vamos deixar de ser prisioneiro dos homens, pelo amor de Deus. Vamos aprender a ser igreja, vamos aprender a ser servo do Senhor. Gente, eu gosto de conceitos, tem que parar com isso, não dá para provar na Bíblia, irmão, e é conceito. Eu acho, acredito, penso. O pessoal faz doutrina do que de um versículo não dá para provar nada. Então, nós estamos aprendendo aqui. A função da lei não é salvar, mas sim servir como espelho, pois por meio dela é que ganhamos a consciência exata do que é pecado. Irmão, se você adorar a imagem é pecado, está na lei. Se você curvar diante dela é pecado, está na lei. Vou falar uma coisa para você, vou ser muito mais explícito para vocês. Tem uma igreja que se diz cristã, mas eu não creio que seja cristã, porque a igreja cristã faz o que Jesus mandou. Que ela mudou tudo. Ela disse que ela que escreveu a Bíblia. Que é a ICAR. Conhece a ICAR? Você ouviu falar na ICAR? Igreja Católica, Apostólica, Romana. ICAR. Ela diz que ela escreveu a Bíblia é dela. E ela pegou todos os conceitos bíblicos e mudou. E foi o que nós fizemos. Aceitamos. Nós aceitamos os conceitos. Irmãos, nós servimos a Deus pela palavra.
Por que a igreja erra? Por que a igreja pega esses conceitos do dogma da igreja apóstata? Por quê? Por quê? Oi? O meu povo erra por falta de quê? Errais por não conhecer e nem o poder de Deus. Então, um estudo como esse aqui era para estar lotado de crente aqui. Cadê os crentes que não querem aprender a Bíblia? Por isso, Deus colocou no meu coração. Eu vou levantar o obreiro aqui, mas tem que estar aqui. Pode pregar bem, falar bonito, mas não está aqui, não tem como levantar. Não tem como. Vai ensinar o quê? Quer aprender lá fora? Não tem condição. Então, irmãos, a lógica da lei é nos trazer consciência do quê? Do pecado. Tá certo? Vamos lá, próximo. Lei e o sacrifício. Levítico demonstra que o pecado exigia o quê? Então, para você pagar o preço do pecado, tinha que ter o quê? Derramamento de... Então, você pecou, botava a mão lá no bichinho lá, passava o pecado e sacrificava. Só terminar esse slide aqui. A lei apontava para uma solução futura que ela mesma não podia produzir. Aí quem derramou o sangue por nós? Jesus. Você sabe por quê? Sabe por que o sacrifício dele é eficaz e é perpétuo e eterno? Sabe por quê? Porque ele foi sacrificado, mas ele ressuscitou, então continua sendo sacrifício até hoje. Tá certo? Ele ressuscitou, ele não está morto. Ele ressuscitou. Fala, Sóstenes. Por exemplo, uma coisa que eu queria dizer para o senhor. Tem gente que é radical mesmo, né? Eu vejo o senhor uma forma mais clara de como defender nossa fé em relação a essa questão que você levantou aí da Bíblia. Porque eu vi lá do rapaz que é católico, eu falei assim, você não está diz isso, por causa não sei o que e tal. Eu sei que a Bíblia, dos judeus, o Velho Testamento é todo judaico, né? E tem o Novo Testamento. Que também é judaico. E ele coloca, o Novo Testamento, eles colocam como se fosse eles que transcreveram, né? Os papas lá, e foi. E Martinho Lutero que deu aquela. Aí eu vi nessa conclusão, se o senhor pode falar com a gente, tipo assim, uma forma de defender isso, fala assim, não. Assim, eu falo que pesquisando, né? Por si só, é um pouco mais difícil. Aí o senhor é uma forma mais clara para poder defender isso aí. Sim. Deixa eu te falar, eu vou falar só uma coisa para a gente não fugir do texto, mas só uma coisa que já mata. É lá no livro de Atos que fala sobre a primeira igreja e quem fundou a primeira igreja. Em Atos 15, que fala quem foi o primeiro líder da igreja. Aí já quebrou, porque a primeira igreja foi fundada em Jerusalém, não foi a romana, e o primeiro líder da igreja foi Tiago, irmão do Senhor, não foi nenhum papa. Só aí já quebrou. Só isso aí já quebrou. Vai só um subterfúgio, mas contra isso não tem argumento. A igreja foi romana? Foi a romana, foi a Roma, beleza. Está escrito aqui, ó, Jerusalém. Ele não vai saber o que falar. Sabe o que vai falar para você? Ah, foi em Jerusalém, mas era romano. Faz sentido. Só isso aí já quebra, mas depois a gente pode trazer esse assunto que é muito bom, até porque eles têm manual de como responder o evangélico. Não sei se vocês sabem disso. Então vamos lá. Romanos 3:21. Falta muito? Está acabando? Não, então já vai deixar para semana que vem. Vamos ler isso aí. Mas agora se manifesta sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Olha que legal esse texto. Agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, mas tendo por testemunho o quê? A lei e os profetas. Agora eu vou te perguntar, irmãos, que justiça é essa de Deus que se manifestou? Graça. Nosso Jesus. Então vamos lá. Bota lá no slide, rapidinho. A expressão mas agora marca uma das maiores transições da história. Certo? Próximo. A redenção, perdão. A justiça de Deus é testemunhada pela lei e pelos profetas. Há um versículo no Novo Testamento que fala que nós temos que ficar na doutrina de quem? Dos apóstolos, dos profetas. Os apóstolos da nova aliança, os profetas de qual aliança? Da antiga aliança. Mas Paulo fala, nós temos que ficar na doutrina dos apóstolos e dos profetas.
A justiça de Deus é testemunhada pela lei, pelos profetas. O Evangelho não contradiz o quê? O Antigo Testamento. Ele cumpre. Olha que interessante, gente. Gente, o Novo Testamento não anula a lei, ele não acaba com o Novo Testamento. Eu não quero o Velho Testamento. Como? Se a Bíblia fala que eu tenho que ficar na tradição dos apóstolos e os profetas estão aonde? No Antigo Testamento. Não tem como a gente fugir disso, porque o texto está literal, não dá para interpretar isso. Tá certo? Agora vamos ler o último slide, para poder encerrar. Gênesis 15, 6 e Romanos 3. Abraão foi justificado. Não, então vamos ler. E creu nele, no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Esse ali é quem? Abraão. Vamos lá. Abraão foi justificado antes da lei de Moisés. Quando a gente fala lei de Moisés, é muito genérico. A lei era de Moisés? Não. A lei era de quem? De Deus. Então vamos lá. Abraão foi justificado pela fé antes da lei de Moisés. Paulo utiliza este princípio para demonstrar a continuidade do quê? Sabe por que ele está falando isso aí, irmãos? Ele usa muito isso, porque ele está falando para os judeus que estão lá na igreja de Roma, que queriam impor o judaísmo para os gentios. Então Paulo ele dá uma lição de antiga aliança para eles. Até porque Paulo tinha como pregar alguma coisa sem ter antiga, porque não tinha Novo Testamento. Tá bom? Gente, dá tempo só para mais um? Vamos até 10 e 15 para a gente encerrar 10 e 15? Tá. Só até 10 e 15, falta só 2 minutos. 2 minutinhos. Romanos 22, 24. Está escrito o quê? Vamos ler. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que... Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há. Lembra que eu falei que Abraão não tinha lei, mas foi justificado pela fé? Ele é o pai de todos os que o quê? Os que creem. Ele é o pai da fé. Nosso pai é Abraão. Você pode falar, eu tenho pai, meu pai é Abraão. Tá certo? Então, rapidinho. Este é um dos trechos mais centrais do Novo Testamento. Ele resume a essência do Evangelho. Resumiu. Todos são... Oh, meu Deus do céu. Logo eu. Né? Logo eu. Todos são pecadores, mas a salvação é um presente gratuito. Ou seja, graça. Tá certo? Então a Cíntia merece ser salva? Não, eu mereço? Não, a Gabriela merece ser salva? Então, mas eu sou salvo, somos salvos. A Cíntia é salva, Gabriela, eu sou... Como isso se chama? Graça. Isso é graça. Amém? Então, de Deus, conquistado por meio do quê? Lembra que para você pagar o preço do pecado tinha que ter derramamento de sangue? Ele tinha que derramar o sangue dele, senão não estava pagando o preço. Tá certo? Porque o pecado gera morte. Tá certo? Então alguém te derramar o sangue. 3 verdades fundamentais. Versículo 22. A justiça de Deus é alcançada exclusivamente pela... Então não tem nada que você possa fazer que vai trazer a justiça de Deus para você. Ah, pastor, eu vou fazer 7 orações do poder. Não adianta. Você pode até fazer, não tem problema nenhum. Não está proibido fazer isso. Mas não adianta. Tudo é pela fé em Jesus. Ah, mas eu tenho fé já expliquei aqui, a fé viva é a fé morta. A fé morta é a fé dos profetas de Baal. Apostaram o quê? A vida. Morreu todo mundo, porque Baal não existe, fé morta. Elias tinha fé viva? Não tinha, ele tinha certeza, ele tinha falado com Deus, a nossa fé é viva, nós não vimos e cremos, fé viva. Então vamos lá. Está disponível para todos que creem, sem distinção ou diferença entre pessoas. Ah, pode ser bonito, feio, gordo, magro, preto, branco, asiático, índio, é para todo mundo, é com liberalidade. Versículo 23, estabelece a condição universal da humanidade,
pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há como atingir a perfeição exigida por Deus com mérito próprio. Mas sou bacharel, MBA, PhD em teologia por Harvard. Isso compra a salvação de alguém? Não, não compra. Então, não há como atingir perfeição por mérito próprio. Irmãos, nós vamos chegar na estatura de varões perfeitos, não é isso? Enquanto nós estamos aqui na terra, como a gente faz? Um ajuda o outro. Você sabe que a gente, às vezes o crente é negligente? Por exemplo, tem aquele ali, aquele está vendo que eu estou pecando. Ela, ó, urubu, estou nem aí, não sou eu. Está errado. A tua vida me interessa. A minha vida interessa a você, a vida do teu irmão te interessa. Se você vê teu irmão indo para o abismo, você não fala nada, meu irmão. Ué, pelo amor de Deus. Nós temos que ajudar. Não é, Renato? Estou errado, Renato? Se você me vê pecando, você não tem que chegar para mim e falar? Tem, meu irmão. Senão você é culpado. Você conhece a verdade, a palavra da justiça e deixa eu ir para o inferno? Você tem que falar. Então, irmãos, a perfeição exigida por Deus não é por mérito próprio. Não tem como. E versículo 24. Apresenta a solução divina. Ó, Deus deu uma solução agora, hein? Eu ia para o inferno. Mas tem uma solução. Qual é a solução? Os pecadores são justificados gratuitamente por sua graça. Por sua graça, não é pela graça do pecador não, tá? Pela graça de Deus. Por meio da redenção que há em quem? Amém. Glória a Deus. Somos salvos, justificados. A lei nos mostra o pecado, não nos salva. Nenhuma carne se salva pela lei. Nós vemos graça na lei com Davi, vemos graça da lei com várias pessoas, tá certo? A lei não vai te salvar, mas ela vai te apontar o que é o pecado. O que é o pecado é o que está escrito na Bíblia que é pecado, não que nós inventamos. Bota na cabeça de vocês. Tá bom? Deu para entender alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta para a gente encerrar? Amém? Então faz, tá? Você falou sobre a consciência da lei, né? E aí, eu sempre defendi ele fala assim, isso simboliza a existência, que a consciência da pessoa que desempenha o serviço não pode ser alcançada pelas ofertas de sacrifícios realizados, porque essas práticas incluem apenas comidas, bebidas, diversos tipos de lavagens cerimoniais, regras concernentes à vida exterior, postas até o tempo que Deus formulasse no destino. E aí lá no versículo 3. Se há aspersão de pessoas cerimonialmente impuras, o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha restauravam a pureza exterior, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado, purificará a nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir a Deus. Então ele fala exatamente isso, que a lei, mesmo que ela trouxesse consciência do que era o pecado, essa consciência também estava depravada, ela também estava imaculada pela queda. Só que quando Cristo vem e ele morre, a nossa consciência é purificada. Então é como se a lei trouxesse esse entendimento, essa consciência do que é o pecado, mas quando Cristo ele purifica essa consciência, a gente entende o porquê não pecar. Então quando a lei era o único sistema vigente, a gente pecava e tinha que matar, só que isso só conseguia limpar o nosso exterior. Só que o sangue de Cristo purificou o nosso interior. Então essa é a diferença da consciência da lei e da consciência que Cristo trouxe para nós. Né? Amém. Como se a lei só abrisse o caminho para o que Cristo de fato fosse para nós. Amém. Muito bom, muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Irmão, vocês perceberam que agora eu estou trazendo um conceito mais... Se vocês acharem que está demais, a gente abaixa um pouquinho para falar mais, uma linguagem mais simplista, entendeu? Porque eu acho que chegou no momento da gente crescer mais, assim, na palavra, tá certo? Então, eu não quero trazer um estudo bíblico muito raso, como estava sendo raso, eu quero trazer um conceito mais, embora eu não goste dessa palavra, mais teológico, entendeu? Mais acima, para a gente poder ir rompendo. Mas se vocês acharem que nesse método aqui, que eu mesclei, né, o método anterior com um método mais novo, que a gente vai trazer coisas mais abrangentes, vamos abrindo o leque. Se vocês acham que está mais pesado, está mais difícil de entender, a gente retrocede. Outra coisa, eu falei muito rápido, eu acho que eu pequei hoje nisso, porque é por causa do tempo.
Acho que eu falei errado, mas agora eu não vou mais me importar com o tempo. Se não der para uma semana, vai para o outro, para a gente poder entender melhor. Fala. Primeiro, eu acho que nada desse jeito, acho melhor eu particularmente. E outra relação é que, por exemplo, as 300 planos na minha vida como cristão, eu tive essa, igual a Gabriela falou, como você está falando, eu tive essa diferença de saber o que é lei e como eu estudei. Assim, eu acho que Deus ele fez de uma forma como que até os novos cristãos, as pessoas que se convertem, elas têm essa concepção do que é lei e o que é depois disso, sabe? Porque, por exemplo, eu, quando era criança, eu tinha uma visão, uma convicção do que era a igreja. Eu sabia, aquilo é certo, isso aqui é errado. E eu ficava naquilo, eu falava assim, pô, Deus será que é um Deus que vai só apontar o nosso erro? Tipo assim, você está errado. Então, você é um diferente, se eu dizer aquilo. Só que depois, à medida que eu fui caminhando com Cristo, eu tive essa convicção, essa mudança de viver com Cristo. É uma coisa assim, é uma paz que vem e excede todo o entendimento. Você consegue falar assim, eu sei o porquê que eu não quero. É porque eu amo tanto ele, que eu não quero fazer o que ele me diz. Ou, por exemplo, eu não quero que eu me afaste dele pelo meu erro, pelo meu pecado. Eu quero tentar andar na linha com ele, e eu quero ter essa convicção, essa certeza de que ele está comigo. O desejo de pegar só quem está. É legal, boa, muito bem. Você ama, né? Então, o que eu quero explicar aqui sobre a questão da lei ali, eu estou explicando para você o seguinte, que a lei não salva você, ela só aponta o que é o pecado. O que é pecado não é o que a igreja estabelece, o que o homem estabelece, o pastor estabelece, o que é pecado já está estabelecido. E é Deus que estabeleceu. Pois não. Se alguém falar, né, que deveríamos ser julgados como nosso pecado para aumentar a graça de Deus. Ele fala que somos maus, e aí Paulo traz a questão de que a gente tem a tendência de tirar a vontade da graça de Deus para tentar justificar o nosso pecado, dizendo que ele é considerado graça, então a gente pode pecar. E aí cai naquilo que eu falo que é pecado de presunção. Né? Só que no capítulo 6 também, ele fala sobre ser escravo da justiça. E ele fala que a gente tem essa questão de ser escravo do pecado da justiça. E ele fala, mas vocês foram libertar do pecado e tornar-se escravos da justiça. E aí ele continua dizendo que da mesma forma que a gente coloca o nosso corpo ali no pecado, para sermos escravos realmente desse mal, a gente também coloca o nosso corpo para sermos escravos dessa justiça. E aí a gente chega no caso, a escravidão da justiça que leva a santidade, separada nem para Deus. E que a gente pode ser escravo da justiça do fato, né? Colocar o nosso corpo ali, estar disposto a ser escravo da justiça. Que é realmente a gente usar essa graça, como você falou, a gente ama tanto Deus, que a gente não quer mais. Não quer pecar contra ele. É legal. Ser escravo da justiça, irmãos, é você ser servo de Deus. Não? Um texto bom que fala muito sobre isso é 1 Pedro 1, do 7 ao 9, que fala: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra para a revelação de Cristo Jesus, a quem, não havendo visto, amais, na qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheio de glória, obtendo por fim da vossa fé a salvação. Que benção, né? Glória a Deus. Então, irmãos, o que ele está falando ali é simplesmente ser servo, né? Ele não é servo pela fé. Entendam isso. Eu não estou pregando lei aqui, não. Eu estou justamente explicando para que a lei serve. Ela só serve para uma coisa: me apontar o pecado e me condenar. A lei me aponta o pecado e me condena. Porque ela vai dizer o seguinte: se você adulterar, você vai para onde? Inferno. Não é isso que a lei fala? Se você fornicar, tu vai para onde? Para o inferno. Então a lei, ela me mostra o pecado e me condena. Mas o sangue de Jesus, ele me purifica de todo o quê? Pecado. E como que eu me chego a essa purificação? Porque a lei me mostra que é pecado, ela está escrita agora onde? No meu coração, não é isso que a Bíblia fala? Quando a Bíblia fala, é pecado, aí eu acabei que adulterei. Cara, como a lei está dentro de mim, o que eu faço? Me arrependo.
Se eu tivesse a lei ali, eu ia estar adulterando, ia estar pecando e não ia saber que era pecado. Simples assim. Então a lei é necessária para estabelecer o pecado e dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá certo? O que não está na lei é doutrina do homem. Amém, irmãos? Amém? Opa. O Sotinho levantou a questão da Bíblia. É muito interessante. Eu acho que valeria um estudo em cima disso. Porque muita gente ainda tem dúvidas sobre a questão de diferença de Bíblia da católica para protestante, os 7 livros a mais e tal. E é uma coisa que não é difícil de explicar, né? Só que muita gente hoje em dia ainda tem muita dificuldade. E acho que vale uma aula mostrando como foi formado, porque no final do primeiro século a Bíblia já estava toda escrita. No final do segundo século, praticamente todas as igrejas já tinham os livros que a gente usa hoje. Então, como que chegou aquela formulação? Existem Bíblias que têm até mais livros aí. Mas eu já deixo isso tudo aqui. É que vocês já não estavam aqui. Não, eu vi. Vocês não, só que eu acho que vale uma repaginada. Vamos fazer então? Eu acho que é muito interessante. Então, depois desse estudo de Romanos 3, terceiro domingo agora, o outro, nós vamos trazer esse estudo aqui. Tá certo? Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus? Gente, eu quero agradecer a vocês. Nosso aluno